A ESPN Argentina trouxe uma informação de que o Caleri estava sendo oferecido ao River Plate, o que para mim já não fazia nenhum sentido, mas teria sido oferecido ao River Plate. Essa informação não procede, tá? O pessoal do Caleri fala que é toda mentira, então não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. E apurando também com o clube mais detalhes, há conversas já iniciais para uma renovação do Caleri até 2027. Ele tem contrato até 26. E há uma ideia que deve ser colocada na prática, né? Mas a ideia inicial seria essa do Caleri. E, óbvio, né? As coisas podem acabar acontecendo, acabar mudando. Mas hoje a ideia do Caleri é: joga esse ano pelo São Paulo, renova por mais um ano, joga 2027, e aí, óbvio, no melhor cenário, no melhor dos mundos, o Caleri renova até 27 e em 27 conquista o título da Libertadores da América, que ele tanto sonha em conquistar com o São Paulo. Eu acho que, de verdade, acho que seria uma baita de uma frustração pro Caleri ele não ter essa oportunidade de conquistar a Libertadores com a camisa do São Paulo. É um sonho muito grande dele. E ele foi um dos que mais sentiram a Libertadores de 24, porque o elenco estava muito confiante na Libertadores de 2024, muito mesmo. Eles estavam ali com o espírito de campeão, internamente. E aí a expectativa dele renovar até 27, e aí em 28 ele ir para o All Boys. E aí ele ficaria 2 anos no All Boys, ali, talvez 3, um pouco mais, no All Boys, que é o clube onde ele começou a carreira. Até muita gente fala de um dia ele voltar para o Boca. Não, ele não pretende voltar para o Boca, tá? A ideia dele é justamente jogar no All Boys, que é o clube da família, a irmã dele lá participa lá bastante. Então é um clube da família. Então a ideia dele é voltar para o All Boys e jogar 2, 3 anos ali com um nível razoável para poder ajudar o All Boys também, não para chegar em fim de carreira. Então é mais ou menos esse cenário. Talvez, aí não sei, ele pode mudar de ideia e talvez ficar, se ele tiver bem ainda, ficar em 28 no São Paulo e depois ir embora. Mas eu posso cravar para vocês, e tenho falado isso há um bom tempo, que o plano de carreira do Caleri é jogar no São Paulo mais um pouco e depois ir para o All Boys e depois ele encerraria a carreira. Então esse plano de carreira do Caleri está muito bem claro, muito bem visto na visão dele. E há também, óbvio, né, uma ideia, uma facilidade também por parte do All Boys de ter o Jonathan Caleri, de realizar esse sonho dele, que é terminar a carreira dele no All Boys. Então é mais ou menos isso aí, tá? Então num plano perfeito do Caleri, ele ganha a Libertadores em 27, vai pro All Boys, encerra a carreira lá, leva o clube lá ao maior ano da história possível, e aí depois ele encerra a vida feliz. Ele não vai aposentar no São Paulo, tá? Não vai aposentar no São Paulo. Ele tem como ideia fixa se aposentar no All Boys. O que vocês acham? Vocês acham que é uma boa? E Lidia Teixeira, você gostou desse plano de carreira aí do Jonathan Caleri? Você acha que é bem factível? Seria legal ele conquistar a Libertadores em 27, né? Infelizmente em 2024 até ele mesmo foi o que perdeu os gols lá contra o Botafogo, né? No jogo da ida e no jogo da volta, né? Mas faz parte, acho que faz parte do combo do centroavante, né? Às vezes você, não quero comparar, mas você vê lá o Yuri Alberto, ele perdeu um monte de gols, aí ele fez o último gol lá, tá sendo exaltado aí como um dos principais responsáveis pelo título, e para mim não foi. Tem jogadores lá que foram mais importantes que ele, mas faz parte do combo. O Caleri para mim é um centroavante diferente do futebol. O que é isso? A fotinha do Caleri? Não. É o não tô conseguindo Lucas enxergar. Ramon. Do Lucas Ramon. Bidou, Lucas Ramon. Bidou. Então amanhã a gente já tem lateral. Tô brincando, não vai já rolar. Temos amanhã. Lateral. Então, o Caleri é um centroavante diferente do futebol brasileiro. Você vê que não temos um centroavante no futebol brasileiro como o Caleri. Ele não é habilidoso, ele não é rápido, mas ele é um cara que consegue ali na disputa com 2, 3 zagueiros, às vezes, ganhar a bola, segurar a bola, esperar os jogadores do meio chegarem, encostarem, os outros atacantes. Então ele realmente é um jogador diferente
e que não existe muito no futebol hoje em dia, muito menos no futebol brasileiro. Então, o Calleri é identificado com o clube, como você mesmo falou, ele é São Paulino, não nasceu São Paulino, ele se tornou São Paulino, que eu acho que é até mais forte, até muitas vezes até mais forte quando o cara se torna assim São Paulino do que quando o cara nasce São Paulino. Tem muito cara aí que nasce São Paulino e nem gosta tanto do clube assim. Você vê que é um cara que bem identificado, é um líder. Eu acho que o Calleri hoje em campo, ele e o Danielzinho, mas o Danielzinho é muito novo, então o Danielzinho não vai meter muito marra lá de líder dentro de campo. O Calleri é o único cara que eu acho que hoje é um líder dentro de campo, sabe? O Luciano poderia ser, mas o Luciano ele exagera ali nas discussões e ele acaba passando um pouco do ponto. Acho que o Calleri é mais equilibrado nessa parte de reclamar com o árbitro. Você vê que ele reclama e não toma cartão, é difícil ele tomar cartão por causa disso. Então eu acho que o Calleri tem várias coisas assim que agregam no São Paulo, no time de futebol. Até o pessoal falou aqui, alguém aqui colocou que para ele não prejudicar o crescimento do André Silva e do Rian Francisco quando voltar. Eu acho que dá para jogar até junto, o André Silva e o Calleri, o Rian e o Calleri, porque para mim, o André Silva ele não é um centroavante com as características do Calleri. Para mim, o André Silva ele é um segundo atacante, assim como o Luciano é um segundo atacante, como o Lucas é um segundo atacante, entendeu? Então, eu acho que o André Silva e também o Rian Francisco, eles podem se completar ali com o Calleri e render muitos gols aí para o São Paulo, que eu acho que é o que a gente espera dos dois. Então, acho que o combo Calleri ainda é importante para o São Paulino. Tanto que quando eu fiz aquele trocaria com o rival, eu não troquei com o Yuri Alberto e o pessoal me xingou para caramba. Teve bastante gente que me cornetou no. Uma pessoa é chata também, a pessoa corneta tudo. Se eu falasse ao contrário, eu ia me cornetar também. Então... ia levar corneta também, não adianta. Nem ligo. Tô igual o Fabião tá sendo xingado, tá nem aí. É isso, tem que ser assim mesmo. Porque o pessoal, falar a verdade, o pessoal tá chato pra caramba. Bom, chegamos aos 400, deixa eu dar uma olhada. Faltam 7 likes para chegarmos a 400 likes, hein? Vão deixando o seu like. E Luiz Teixeira, como estamos na Futimais? Eu atualizei aqui, tá demorando um pouco, peraí. 400 likes só pra gente encerrar a live. Estamos com 33, né? Estamos com 33. Eu vou baixar para 40, hein, galera? Vai, 40, hein? Vai, fechou. Eu tinha falado 40 45, 40. Vai para Futimais. 7 para o Alexander e 7 aqui, ó. Quem for dar o like lá, já dá o like aqui também. Pronto. Isso, perfeito. Aí é bom para todo mundo. O Edson Soluco está perguntando, e o Marcos Leonardo, Luiz Teixeira, qual que é a sua informação? A minha informação é que a torcida delira, a torcida tá fumando um baseado fortão, uns injetando na veia direto, e fica com essa história de novo de Marcos Leonardo. Eu não vou negar que no dia no dia lá do Marcos Leonardo, no dia do não, né, que a gente achou que ia ser sim, eu não vou negar que eu fiz uma live naquele dia, eu ganhei uns 130 novos seguidores. Mas não é por causa disso que eu vou ficar com essa coisa, não. Sabe, o Marcos Leonardo não vai vir, galera. Não vem, esquece. Vamos ficar com o Calleri mesmo, tem o André Silva voltando, o Rian Francisco. Olha, a gente tem vários jogadores aí se destacando aí no São Paulo. Vamos. O teu Paulinho, que machucou. Quantos centroavantes a gente tem aí? Vamos acreditar na galera aí que tá no São Paulo. Vamos dar força para os meninos aí que a gente vai conseguir aí, sim, grandes vitórias com esses nossos atacantes. Batemos aqui no canal do Alexandre Vieira. Fica de olho aí na Futimais São Paulo para ver se a gente bateu. Só para trazer o resultado da nossa enquete, você aprova a renovação de Luciano? Sim, por 1 ano, 64%. Sim, por 2 anos, 25%. E não, fim de ciclo, 11% aí dos votantes, tá? Foi você que disse, velho maluco. Eu disse, eu não sei, eu tô dando risada disso, eu vi ele que ele escreveu. Eu disse que o Marcos Leonardo vinha? Eu não. Bom, deixa eu dar uma passada aqui nos comentários pra gente fechar. Eu vou trazer xingando a gente, velho maluco. Velho sim, maluco não.
Vou trazer aqui os últimos comentários. O Jonathan fala: o Hilal vai emprestar pagando o salário, como não querer um jogador igual ele. E Lídio, ML não vem, Lídio. Poxa, acabou com os meus sonhos. Foi você que disse, velho maluco, é muito bom. O doutor Daniel Machado, pelo menos ele não viu em vida eu trocando de time. O Elon Rodrigo pergunta, e o 10? O 10, no momento, o São Paulo está conversando com algumas opções, mas não tem ninguém fechado, pelo menos por enquanto, tá? Bom, vou trazer aqui... tem o Pedro Ferreira, né? Ó, seguinte, eu vou ser bem didático nessa informação, tá? A renovação do Negrutti deu uma travada. E existe uma possibilidade real dele ir embora no meio do ano de graça. Eu vou ser bem didático possível para vocês entenderem, tá? O Negrutti, ele quer renovar. O Negrutti, ele quer ficar no São Paulo. A ideia do Negrutti é, eu fico, jogo e depois eu vou para a Europa. Ele tem passaporte italiano, ele tem dupla cidadania italiana, então ele pode, inclusive, ir para a Europa sem contar ali como um estrangeiro. E isso facilita bastante uma negociação. Só que o staff do Negrutti está incomodado com a falta de minutagem. Então há um receio de você renovar esse contrato do Negrutti e o Negrutti não conseguir espaço. Então o staff está incomodado. Tem sondagens do futebol italiano por ele, obviamente que são equipes de menor escalão, tá? São equipes menores, não é nem o Milan, Inter de Milão e Juventus, não, mas são equipes italianas que estão de olho na situação dele. E aí, nessa negociação, essa renovação está travada. Até do que eu apurei do lado do São Paulo, estava tudo encaminhado para uma renovação por 3 temporadas, estava tudo bem esquematizado, só que deu uma travada nessas últimas semanas, justamente pela falta de espaço. Então, o staff está analisando ainda essa situação, deu uma segurada, deu uma puxada no freio, e existe uma possibilidade real do Negrutti acabar indo embora no meio do ano de graça. Ele tem contrato somente até julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e aí essa situação está travada neste momento. Tá? Eu acredito que a vontade do jogador deve falar mais alto e ele acabar renovando. Mas a gente sabe como o staff e, enfim, não dá para cravar 100%, mas essa renovação do Negrutti deu uma pausa legal. Tá? O que você acha, Lídio Teixeira? Eu, sinceramente, eu acho que ele poderia ter mais espaço. Mas eu entendo o staff tá pé da vida também, porque o cara não joga, né, meu? Então, é aquilo que eu estava falando. Eu não sei o que acontece internamente, né? Que o Negrutti não joga. E a gente não pode nem acusar só o Crespo disso, porque ele também não jogava com o Zubeldia. Agora, eu não sei se ele, nos treinamentos, não deixa ali, vamos dizer assim, não faz o suficiente para que os treinadores confiem em colocá-lo para jogar, ou se de repente o que ele faz